Boa tarde. Boa tarde, Boa Dora. tarde. Pessoal, nós estamos aqui com a Dora, a mãe do aluno Juan, do CME Imaculada Conceição. E eu julgo muito importante ter essa conversa com ela, porque o Juan, né, ele veio para ser atendido aqui na sala de recursos este ano, quando a Deise, diretora, me ligou falando do alto desempenho do Juan na leitura. É uma criança que não tem 6 anos ainda. E a gente vai conversar um pouquinho com a mãe para falar sobre essa trajetória, como é que foi esse percurso aí do Juan, nesse sentido desse alto desempenho na leitura e na escrita. A gente tem, Dora, né? Você já está ciente, a gente só está falando para as pessoas que estarão ouvindo aqui, que a gente tem um grupo que chama Conhecer para Aperfeiçoar, que é um grupo da escola, onde a gente socializa algumas experiências das mães com seus filhos com transtorno do espectro autista. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim, como é que foi esse progresso? O que você percebeu primeiro a respeito desse desempenho aí do Juan? Como é que foi? O Juan sempre foi uma criança que gostou muito de ver desenho de aprendizado. Quais são esses desenhos? Bob o Trem e Léo Caminhão, né? Léo Caminhão. Ah. É desenho de aprendizado, mostra, tem algumas palavras, canta musiquinha do alfabeto. Só que até então, ele escutava a musiquinha do alfabeto do A ao Z. De repente, o Juan começou a cantar do Z ao A. Começou a cantar do Z ao A. Sozinho? Sozinho. Uhum. No início, assim, bem no início, né, com dificuldade, de repente eu estava cantando perfeitamente, sem erros. Aí eu já percebi que não era normal, que ele tinha uma memória muito boa. Qual a idade que ele tinha? 3 anos, 9 meses. Uhum. Aí, tipo assim, ele tinha uma memória muito boa, decorar as coisas. Aí, de repente, eu comprei um joguinho de palavras para ele. Do alfabeto, né? Móvel. Não, de formas palavras. Ah, tá. De repente, ele começou a formar as palavrinhas. Tem uma palavra que ele formou, que hoje ele fica até com vergonha de ver. Ele fez a palavra bingo com N. Foi assim, até assim foi normal, a gente achou normal, né? Que ele tinha um desenho desse que ele via na televisão. Só que de repente ele fez a palavra morango. E nisso ele me chamou pra ver, falou comigo que tinha feito a palavra morango. E eu pedia pra esperar. Juan, espera que mamãe vai lá ver o que você fez. De repente ele virou pra mim e falou assim: ô mãe, você sabia, mãe, que morango tem N igual Juan? Eu falei, pensei isso comigo, ele fez morano. Aí de repente eu peço para esperar, vou lá ver a palavra, cheguei lá, estava perfeitamente as palavras. E até então ele lia muitas palavras na embalagem de supermercado, caixa de supermercado, e sempre uma palavra com desenho. Tinha a palavra, mas tinha o desenho. E provavelmente o pai dele acreditava muito que era pelo fato dele ver o desenho. Que ele lia o desenho e não. Lia o desenho. Né, e falava normalmente assim, mas não sabia a correspondência da letra e o som. Aí o pai dele mesmo acreditava que é por causa das fotos. Só que aí, o que acontece do Juan também? Que é bom lembrar. De repente ele começou a sair com a gente, ir no médico, ir no supermercado e começar a ler as palavras que ele encontrava. No supermercado, em clínica, que a gente levava ele. Depois vamos arrumando. Que a gente levava ele, a gente foi cada dia mais tendo mais certeza da leitura dele. Aí começou a ler os livros, começou a ler 1, 2 livros. Agora com essa idade dele hoje, 5 anos e 11 meses, hoje ele já leu até 20 livros por dia. Por dia? Por dia. Uhum. Por dia. Falou comigo que o livro descansa ele, quando ele está lendo, ele está descansando. Então ele tem maior prazer e gosto pela leitura. Pela leitura, Uhum. muito. Uhum. Hoje, para escrever, ele escreve quase todas as palavras, é quase impossível ele escrever errado, é muito pouco erros que ele tem. Sabe o porquê das palavras, que as palavras tem que ter 2 R, porque tem que ter N na frente, tem que ter o N, sabe ler o som diferente. E
Ou seja, você explica, pelo que você disse para mim, que você explica algumas questões e é só uma explicação, ele tem Só uma memória explicação, fantástica ele tem. e ele depois memoriza e sabe aplicar, trazer aplicar. aquele conhecimento na hora de estar escrevendo. Eu já tive a oportunidade de atendê-lo junto a uma criança de 5º ano e a questão da escrita ortográfica dele deu show. Ele realmente escreve impecavelmente, é uma coisa assim, fabulosa. A questão da ortografia. É. E aí, mamãe, só falar para os pais, da gente lembrar, né, que algumas crianças têm essa facilidade de ler cedo, agora a gente investir na questão da compreensão daquilo que lê, né, e principalmente na questão do lúdico, né, do brincar, que é muito importante, que ele está na educação infantil. Não, a gente tem o cuidado também de não superestimular essa mente para questões da aprendizagem escolar em si, porque antes dessa aprendizagem, né, vem muita coisa, né, na hora de estar lendo a história, dele saber, dele imaginar, dele poder criar um final diferente, né? Hoje a criatividade é uma habilidade muito necessária, né, no profissional do futuro, e a gente sabe que a educação infantil, a fase da infância é muito importante para brincar. Aí a gente vai continuar investindo na brincadeira e deixando, né, também não tolir, não cortar esse desejo, essa paixão que ele tem pela leitura, pela escrita, né? Porque ele é uma criança que ele me surpreende muito. Porque os acontecimentos com o Juan é assim. Às vezes ele chega do nada e fala comigo que vai fazer uma coisa e ele faz. Por exemplo, ele na matemática, ele me escutou fazendo contando de 2 em 2. Os bifes que você trabalha com o restaurante. O bife com janta. Aí eu tava contando os pedaços de carne de 2 em 2. De repente ele chega do meu lado e continua contando. Aí eu mostrei pra ele. Ô Juan, você sabe por que mamãe tá contando assim? Mamãe não falou 1, mamãe não falou 3, mamãe não falou 5? Eu expliquei pra ele que eu tava contando de 2 em 2. Aí o que acontece? Perguntei, Juan, você quer contar pra mamãe? Ele falou, quero. Aí coloquei pra ele contar. Ele contou de 2 em 2 até 18 pedaços. Ele contou até o final sem dificuldade, sem mostrar dificuldade alguma. Aí o que acontece? Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, ele chegou pra mim e falou assim comigo. Ô mãe, tô pensando uma coisa aqui. Eu consigo contar de 5 em 5. Isso é muito fácil. É só eu pensar com a minha cabeça. Aí ele foi, contou de 5 em 5 até 100. O único erro que ele teve é que ele ficou no 60 2 vezes. Ele não falou 70, ele falou 60 60 e 70 são bem parecidos. Mas aí começou, mãe, eu consigo de 3 em 3, contou até uma certa... uma certa quantidade. Aí de 4 em 4, contou de 8 em 8, contou de 9 em 9, de 10 em 10, ele falou comigo que é o mais fácil, realmente é fácil, né? Aí eu falei para o Juan, por que você não contou nem de 6 em 6, nem de 7 em 7? Aí ele falou assim, mãe, esses dois é muito difícil para mim. Gente, mas é porque eu acho assim, ele já tinha perdido já o interesse de contar naquele dia, naquela hora, sabe? Mas ele assim, ele me surpreende. Ele fala que vai fazer e faz. Mãe, então ele tem, eu percebo aqui nos atendimentos que ele tem muito interesse pelas aprendizagens escolares. Demais, né? E agora nós vamos investindo junto com o lúdico, com a criatividade, com a compreensão daquilo que lê, com a brincadeira, né? Que é muito importante. Eu gostaria de parabenizar você, mamãe, pela frequência nos atendimentos, parabenizar, né, por esse filho tão lindo e especial. E a gente está conversando um pouquinho sobre isso para desmistificar para as pessoas leigas, né, que ainda não conhecem um pouco do autismo, que hoje chama-se transtorno do espectro autista, TEA, exatamente porque é uma gama de possibilidades da criança, né, ser... do funcionamento do cérebro da criança, e às vezes as pessoas pensam que as crianças com TEA são crianças que têm dificuldade, que são aquelas crianças que têm aquelas estereotipias de ficar mexendo com o corpo, que têm muita dificuldade em quebra de rotina. Isso não é verdade, né? As crianças, não podemos tratar as crianças com TEA como criança com TEA. É Juan, é Giovana, é cada criança com sua especificidade, com seu talento, com seu potencial, com sua família, né? Que a gente parabeniza você, a tantas mães que estão ali diariamente estimulando seus filhos a desenvolver, porque o que a gente não pode nunca, em qualquer situação de deficiência do filho, é encarar
como se a deficiência fosse um fim. Não, ela é preciso primeiro saber que ela existe e a gente lutar contra ela no sentido assim de entender as barreiras, as dificuldades e tentar transpô-la, né? Transpô-las através dos atendimentos, das intervenções em casa, mas principalmente pelo afeto. Que ele é uma criança muito afetuosa, às vezes fala, não, criança, né, tem às vezes esse mito, né, de criança com autismo, não gosta de beijo, não gosta de abraço. Juan é super afetuoso, super carinhoso. Então, gente, a gente está tendo essa conversa para mostrar que vamos parar de preconceito, vamos parar de discriminação, que as crianças com TEA são crianças muito especiais, que cada uma é uma. Com certeza, cada um é no seu jeitinho especial de ser. Isso. E agora, uma coisa eu acho que todas têm, que é muito especial, pelo menos as que eu atendo aqui, elas são muito inocentes, elas são muito... não tem maldade no coração, elas são muito puras, elas não conseguem entender algumas maldades de olhares, né, de metáforas, porque elas entendem muito assim... as coisas literalmente como elas são, né? E isso é lindo. Conviver com elas é uma delícia. Com certeza. E tem outra coisa que eu quero relatar também, já que nós... é o fato que Juan é uma criança que ele sabe, ele quer que o outro sabe. Então, tipo assim, até com a mãe, até comigo mesmo. Ai, que legal. Até comigo mesmo. Às vezes ele tá lendo umas palavras, eu tenho dificuldade de ler algumas palavras. Ele vem explicar pra mim, mãe, você tem que ler, mãe, olhando pelas letras. Se você falar todas as letras, você vai conseguir falar. Ou seja, ele entende o som de todas as letras. Ou seja, é uma criança com muito potencial de leitura. E aí, mamãe, daqui pra frente é só sucesso. Deus abençoe você e essa criança linda, né, Juan? Amém. Amém, amém mesmo. Obrigada, tá, por essa conversa. Acho que é muito importante. Obrigada.